a todos. A minha voz, ela sai, não sai. Não é por causa do carnaval, não. É o problema próprio de rouquidão mesmo. E nós temos aí hoje um tema que é interessante, porque eu tenho certeza absoluta que todos nós que aqui estamos cremos em Deus. Então é algo que eu não vou ter de estar degladiando com ideias de vocês, porque todos nós cremos em Deus. Agora, buscar entender essa existência de Deus é complexo, é difícil. Alguma coisa foi colocada no Livro dos Espíritos por Kardec, mas mesmo assim a gente tem de aprofundar muito mais para poder chegar perto da compreensão da existência de Deus. Então, nós vamos partir da pergunta que começa o Livro dos Espíritos. Por onde começa o Livro dos Espíritos? Eu apanho isso aqui, o tempo inteiro eu vou ficar apanhando aqui, eu vou para frente e vou para trás, mas tudo bem. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Só pela pergunta a gente já vê a diferenciação que ele faz do entendimento que nós devemos ter de Deus. Ele não questiona quem é Deus. Ele pergunta aos espíritos o que é Deus. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aí tem uma definição clara daquilo o que é Deus. Ora, como os espíritos veem a Deus? E é a primeira pergunta que Kardec formulou aos espíritos. Deus é a inteligência suprema. Então nós fazemos parte do processo no universo, da inteligência do universo. Todos nós temos a nossa inteligência, temos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de desejar, de ser, de escolher, de ter o livre-arbítrio, de saber, de definirmos para onde queremos ir ou não ir, o que fazer ou não fazer. Isso vem fruto da nossa inteligência. Mas Deus é a inteligência suprema. Eles colocam como a inteligência maior, a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que existe, não na vida, não em nós ou na nossa vida, mas existe no universo, vem dessa inteligência suprema. Então nós vamos falar de alguma coisa aqui que ainda nós trazemos da nossa infância espiritual. Deus com a imagem humana. Muitos de nós ainda temos em Deus a imagem humana. A gente vê isso até através da própria arte, né? Em alguns lugares em que Deus tem a figura, ou é figurado como na forma humana. E Deus não tem a forma humana. Deus está acima das formas que nós podemos imaginar em nossa cabeça. Nós projetamos Ele como um ser humano superior, mas Ele não é um ser humano superior. Ele é a causa primária de todas as coisas do universo. Então nós não vamos falar nem do planeta Terra, nós nem vamos falar dos seres humanos, nós vamos falar nem somente da humanidade, nós vamos falar de todos os planetas existentes no sistema solar, de todas as estrelas participantes da nossa galáxia. Nós vamos falar de todas as outras galáxias existentes no universo. Nós vamos falar de um universo que, dimensionalmente, ele é infinito. Embora digam que há o universo tem uma determinada formatação através das bilhões de galáxias que existem no universo, mesmo assim, nós não temos o alcance de entender o que a ciência explica desse infinito
dessas galáxias, desses planetas, das humanidades existentes em todo o universo, quanto mais ao Criador de tudo isso. E formatar o Criador com a imagem humana é algo ainda que nós trazemos da nossa religiosidade, do nosso crescimento espiritual até os dias de hoje. Deus está além da forma humana, Ele é a causa primária de todas as coisas. Nós vamos buscar aprofundar um pouco mais este conceito. Na pergunta 4, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aonde está a prova da existência dele? No axioma que aplicais às vossas ciências, responde os Espíritos. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do ser humano e vossa razão vos responderá. Então, a existência de Deus, os Espíritos vêm dentro de um axioma da ciência. Todo o efeito tem uma causa que faz com que o efeito venha a existir. Toda causa produz um efeito. E o universo é um efeito de quem? Do Criador Supremo. Então a existência de Deus está dentro da causa maior que a causa suprema, da inteligência suprema que Ele traz. Como Criador de todas as coisas, Ser Supremo de todas as coisas. E tudo aquilo que existe no universo, que não é feito pelo ser humano, transcende a um conceito de divindade, da existência de Deus. Então Deus existe pelas suas obras, num conceito maior de algo que sai e muito da nossa capacidade de raciocinar, de entender e de compreender. Mas nós entendemos que existe Deus. Agora, que Deus é esse? Que nós cremos na sua existência. Que Deus é esse que nós entendemos que existe? Isso que nós temos de buscar alcançar um pouco mais e um pouco além dos conceitos que trazemos até hoje. Por religiosidade, aqueles que são católicos, na religião católica, e também até entre os evangélicos também, se tem a figura de Jesus como sendo a de Deus. Seria Jesus Deus? O Criador de todas essas coisas? A existência dele se confunde com a existência de Deus? Como o Criador de todo o universo? Então, nós temos de compreender que Deus não tem essa forma humana. Deus não participa desses conceitos que nós trazemos milenarmente em nós. Nós temos de buscar romper com essa caixa em que nós colocamos a existência de Deus. Deus vai muito além daquilo que a gente possa até imaginar. Na pergunta 5, que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos trazem consigo da existência de Deus? Desde os povos mais primitivos da humanidade, a existência da divindade estava presente. Na parte histórica mais antiga que podemos trazer de conhecimento, já existia a crença na existência da divindade de Deus. Não um Deus único, que ele é coisa recente, mas da divindade, de um ser divino. Isso vem da história da humanidade, desde as mais priscas eras da humanidade, em que se tinha a crença na divindade. Então, que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo? Porque isso está na intuição do ser humano e do ser mais primário que possa existir na humanidade,
tem esse princípio, tem essa intuição da existência de um ser divino, de um Deus, ou de algo que hoje nós estamos aqui discutindo de uma maneira mais ampla e vamos buscar entender de uma maneira mais ampla. Que sentimento intuitivo é esse? É que Deus existe. Eles respondem, os Espíritos respondem. Isso que está dentro de cada um de nós é porque Deus existe. Esse sentimento da existência de Deus é porque Ele existe. Senão não teríamos essa intuição. E não nós aqui, toda a humanidade, e toda a humanidade que viveu desde as mais prísticas eras até os dias de hoje. A divindade faz parte da intuição humana desde o seu princípio, desde quando ele estava ainda nos aspectos mais selvagens da vida humana. Pois de onde virá esse sentimento que a humanidade traz consigo? Que o sentimento se apoia no nada? Será que é o nada que faz com que a gente creia intuitivamente em Deus? Que se creia intuitivamente na existência da divindade? Será que é do nada que isso vem até nós? Ou há algo que está em nós e que faz com que a gente sinta a existência de Deus? Se nós sentimos e não conseguimos entender, mas nós conseguimos sentir, ela existe porque do nada? Não. Ela tem uma causa. Ela tem uma causa. A causa é que Ele existe. É interessante como eles falam. Mas como é que você crê intuitivamente na existência de Deus? Simples, porque Ele existe. Eles simplificam isso de uma maneira extraordinária. A gente intui. Por quê? Porque Ele existe. Porque se Ele não existisse, nós não estaríamos intuindo a presença, a existência de Deus. Ele existe porque nós o sentimos, porque nós o intuímos, porque está dentro de nós essa certeza, essa força da existência divina, está em nós. Não foi transmitida por nós geneticamente, nem foi através de educação religiosa, não. Muitos tiveram educação religiosa, se diz ateu, mas é um ateu graças a Deus, né? Então, ele no fundo, ele é um ateu que agradece a Deus por ser ateu, né? Na hora do aperto, o ateu, né, vai clamar também por Deus, podem ter certeza. Agora, a gente tem de compreender que tem um Deus que é difícil da gente aceitar. É esse Deus que não nos deixa pensar, não nos deixa ter o livre-arbítrio para podermos realizar ou buscar o caminho para as nossas existências. Um Deus que nos castiga, um Deus que nos pune por aquilo que nós podemos realizar. Esse Deus realmente é difícil de se crer. Então, o ateu que se diz ateu porque não crê nesse Deus, ele está certo. Ele está certo, porque esse Deus realmente não é para ser aceito. Se Deus é amor, como Ele pode ficar punindo? Como Ele vai nos culpar? Não. Ele é amor. Ele existe através de uma lei maior, que é a lei do amor, por onde todo o universo trafega. Não só as nossas vidas, mas como a vida de tudo aquilo que habita o universo. Então, é esta força que nós temos dentro de nós intuitivamente e que comprova que Ele existe. Mas Ele existe como? Aí a gente começa a esbarrar na infantilidade da nossa espiritualidade. Desculpe falar, mas eu me enquadro bem, somos infantis no entendimento da existência de Deus. Mas nós já podemos conseguir alcançar algumas coisas adiante. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Na pergunta 9, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as coisas? Resposta. Só um pedaço da resposta. Pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra
e procurai o autor. Então aqui ele nos coloca, os Espíritos nos colocam de uma maneira assim muito interessante, né? Pela obra se conhece o autor, pois bem, vede a obra e procurai o autor. Kardec, os Espíritos colocam, a doutrina espírita coloca uma trindade universal: a existência de Deus, do Espírito ou da alma e da matéria. São os três elementos que formam o universo. Todo o universo advém desses três elementos: Deus, o Criador da alma e da matéria. E Ele criou as leis pelas quais a alma e a matéria podem existir no universo. Então nós temos dentro dessa trindade, nós temos Deus como a figura, ou como o ser criador, a inteligência suprema que criou a alma. Dentro do Espiritismo, a alma simples e sem conhecimento, e a matéria, que é pura energia, naquilo que no universo nós temos como energia escura, como matéria escura e como matéria condensada. Tudo é energia. Então, todo o campo da materialidade é energia no universo. A alma é o ser pensante no universo. E o pensamento da alma, agindo sobre a energia, faz com que o universo que nós vemos possa existir. É difícil a gente falar de alguma coisa que desconhece. Eu não sou cientista, não tenho conhecimento da ciência, mas a gente especula alguma coisa da ciência, né? Tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que nós vemos no universo, essas bilhões de galáxias, bilhões, trilhões, quinquilhões de estrelas, uma quantidade de espíritos vivenciando no universo todo, tudo isso que se compõe em matéria no universo corresponde a 4% da energia existente do universo. 4%. Tudo aquilo que a ciência conhece, tudo aquilo que a ciência afirma que conhece as leis e que são leis universais da física e de outras matérias, corresponde a 4% da energia existente no universo. O resto é matéria escura e energia escura, sendo que a matéria escura é a matéria sem luz, por isso que nós não vemos. Nós vemos os espíritos, a gente vê as cidades, nós lemos os romances espíritas e lemos as cidades espirituais. Vemos elas. Conseguimos visualizar. Eles dizem, os espíritos, que está próximo de nós, que ao desencarnar nós podemos chegar a essas cidades. Mas nós a vemos. Elas existem. Qual é a matéria que lá existe para que essas cidades possam ser habitadas por nós quando desencarnados, ou por nós antes de encarnarmos aqui? Então, tudo isso é uma obra da criação. Tudo isso tem leis universais, imutáveis, que regem todo o campo da materialidade e o campo da espiritualidade. São leis que regem o universo. São leis eternas, imutáveis, que existem em todo o universo. E que regem as nossas vidas também, as nossas próprias vidas. Quando nós estamos falando que pela obra se conhece o autor, quem criou a nossa alma? Fomos nós mesmos. Fomos nós que demos vida a nós mesmos? Ou alguém criou a nossa alma? Se fomos criados por Deus, na sua criação suprema e universal, nós trazemos a marca do autor. É a intuição da existência de Deus em nós.
temos em nós essa intuição. Por quê? Porque fomos criados por Ele. E somos obra dele. E temos então a obra de procurar o autor. Temos a marca do autor. É como se um pintor que pinta um quadro. Quem conhece a arte, olha o quadro e é capaz de dizer quem é o pintor, o autor do quadro, sem saber de quem é, mas ele consegue saber. Então, aquele quadro reflete o autor. Você vê no quadro o autor. Como na nossa vida, se nós formos buscar, nós vamos sensibilizar a Deus em nós. Porque Ele é o autor que nos criou. E esse autor que nos criou, deixou em nós a sua marca, que é a intuição que nós temos da sua existência. A intuição que temos da existência de Deus. Ela está em nós. Será que eu preciso ir a um lugar santo, a uma igreja, a um templo religioso, a um centro espírita, para sensibilizar Deus em mim? Ou se eu não for em lugar nenhum desses, eu vou sensibilizar a Deus também em mim? Porque Ele sendo o autor, o criador de minha existência, a sua marca está em mim. Está em todos nós. Todos nós trazemos a marca desse autor. Todos nós trazemos em nós o entendimento da sua existência. Então isso é fundamental para que a gente creia na existência de Deus em nós. Deus é o autor. Agora, a soma de todos nós é Deus? Não é. Porque a soma de todos os quadros de um artista não é o artista. O artista é o autor de várias obras. Se você juntar todas as obras, você não criou o autor. O autor existe além das obras. Ele está acima das obras. Ele está acima dessa existência que nós colocamos a isso. Então, o autor, todos nós temos a marca do autor, mas todos nós juntos não somos o autor. Somos individualidades que temos a marca do autor, que trazemos em nós essa existência, essa intuição do sentimento da existência de Deus em nós. Vejam que isso, nós estamos falando da existência de Deus, né? Nós estamos falando ainda de um ponto que nós vamos chegar um pouco mais adiante. Na pergunta 10, o ser humano pode compreender a natureza íntima de Deus? Nós temos a capacidade de entender a natureza íntima de Deus? O que os Espíritos nos respondem? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Então, nós não temos, os Espíritos respondem, quem quiser ficar conhecendo a intimidade de Deus, vai ficar perdendo tempo. Eu aconselho não ficar perdendo tempo. Não vá buscar entender e compreender a intimidade de Deus, porque nós não temos um sentido que poderá nos dar essa compreensão. Nos falta esse sentido. Se nos falta o sentido, como é que nós vamos querer ver a intimidade, conhecer a intimidade de Deus? É impossível nós conhecermos essa intimidade se nos falta um sentido. E aí a pergunta 11, será um dia permitido compreender essa natureza íntima de Deus? Aí ele responde, os Espíritos respondem, quando um dia seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Esse sentido a mais é uma dimensão maior da nossa própria existência, que nós estamos nos espiritualizando e buscando alcançar. Mas ainda a materialidade da vida nos prende. Nós somos capazes de pedir a Deus coisas materiais. Será que Ele, como Criador do Universo, Criador de nossas almas,
Criador de toda a energia existente no universo, vai atender para que a gente ganhe o prêmio da Mega Sena na semana que vem. Cabe a Ele esse trabalho. Cabe a Ele realizar esse desejo. O quanto nós ficamos pedindo constantemente a Deus as coisas materiais. E resumimos a Deus na materialidade das nossas existências. Não entendendo a sua existência puramente espiritual, como uma inteligência suprema, acima do conhecimento de todas as coisas. Nós ainda achamos que Deus vai nos atender individualmente nas nossas necessidades. E ficamos pedindo a Ele. E quando não pedimos a Ele, pedimos a Jesus. E quando não pedimos a Jesus, vamos pedir aos Espíritos. E quando não pedimos aos Espíritos, nós vamos pedir para quem está mais próximo da gente. A gente pede para quem está mais próximo. E assim a gente vai nessa mendicância espiritual, de pedido em pedido. E pede para um, pede para o outro, pede para cá, pede para lá, pede para isso. Ou nós saímos dessa mendicância espiritual e vamos entender a vida de uma maneira superior, espiritual. Ou nós vamos ficar na materialidade do plano físico e da matéria. E nós não vamos sair dessa materialidade e, evidentemente, não vamos conseguir entender e compreender a própria existência de Deus. Não vamos compreender a intimidade, a parte íntima da existência de Deus. Isso será possível, mas quando a gente se desprender dessa materialidade, que ainda é difícil. Já caminhamos bastante. Antes, Deus para nós era o trovão, era a chuva, era o sol, era a lua, né? Depois viraram os bichos, depois viraram imagens, né? Diferentes tipos de imagens. Nós já progredimos muito em termos de existência divina. Se nós somos espíritas e somos reencarnacionistas, entendemos que já habitamos os corpos dos povos mais primitivos da Terra. Nós já somos, desde aquela época, vivenciando essa experiência de desmaterializar a vida. Mas chegamos aqui, mas ainda nos falta muito para desmaterializar a vida, para espiritualizar as nossas almas, de maneira a podermos exercitar no dia a dia de nossas vidas a espiritualização do nosso ser. Ainda falta muito, mas vamos chegar lá. Chegaremos lá. Porque nós fomos criados simples e sem conhecimentos, com uma trajetória que nos levará à perfeição. Todos nós que aqui estamos seremos espíritos, almas puras. Nos tornaremos almas perfeitas. Todos nós, sem exceção. Até aqueles que estão aí fora, na bandidagem, que estão presos por corrupção, que se extravasaram durante atitudes nessa época do carnaval, que abusaram da libertinagem, todos nós, e eles também, todos nós seremos almas, nos tornaremos almas puras. Mas para chegarmos a isso, nós temos de ter essa compreensão maior da existência de Deus em nossas vidas. A compreensão maior dessa intimidade que ainda, do íntimo de Deus que ainda nós não conhecemos. Porque nós vamos nos desmaterializando, nós vamos nos espiritualizando. Nos espiritualizando, nós vamos nos dimensionando em um sentido que nos falta. Um sentido que ainda não temos desenvolvido em nós. Potencialmente o temos, mas ainda não o desenvolvemos na sua integridade. E por isso não conseguimos alcançar esse íntimo de Deus, essa existência do Criador junto de todos nós.
mas chegaremos lá. Aí essa explicação, que é alguma coisa que eu já falei. A inferioridade das faculdades do ser humano não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, confunde muitas vezes com a sua criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve e assim passa a fazer, conforme a boa razão, uma ideia mais justa da divindade, embora ainda incompleta. O que é que nós somos imperfeitos? E nós criamos deuses imperfeitos na nossa imperfeição. Na época em que nós vivíamos, há alguns séculos atrás, ou até algum milênio atrás, nós tínhamos o Deus da guerra. Né? Existia o Deus da guerra para a humanidade. E aquele Deus abençoava a guerra. E os guerreiros, para que matassem, para que fizessem tudo aquilo que poderia ser em seu nome. Esse era um Deus que nós criamos das nossas imperfeições. Das nossas próprias imperfeições, criamos um Deus imperfeito. Um Deus que era guerreiro. Um Deus que matava. Um Deus que faz justiça, matando aquele que não crê nele. Um Deus justiceiro. Então nós criamos nas nossas imperfeições vários deuses imperfeitos, para poder apoiar as nossas próprias imperfeições. Mas nós, conforme vamos lidando com as nossas imperfeições, nós vamos também aperfeiçoando o entendimento de quem Deus é. Nós vamos aprimorando ou nos aproximando dessa existência divina. A lei da adoração. Nós vamos falar dessa lei um pouquinho mais adiante. A lei da adoração. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, nossa alma se aproxima de Deus. Ou seja, a adoração é um ato de amor profundo e respeitoso à inteligência suprema, ao Criador de todo o universo. Então, isso está dentro de uma lei, que nós vamos conversar dessas leis daqui a pouco. Então, a adoração é um ato de amor profundo e respeitoso à inteligência suprema. Nós temos de ter esse respeito à inteligência suprema. Eu estou me policiando já há alguns anos, na minha linguagem, para evitar a falar o nome de Deus em vão. Então, eu tenho evitado falar se Deus quiser, se Deus deixar. Eu tenho me afastado de me utilizar do nome de Deus para as coisas cotidianas da minha vida, num exercício de cumprimento de um mandamento, do primeiro mandamento dos 10 mandamentos: não falar em vão o nome de Deus. Isso foi nos trazido há 5.800 anos atrás, por Moisés. 5.800 anos atrás. E até hoje, nós ainda não entendemos aquilo que lá está escrito. Nós ainda não conseguimos compreender o que vem a ser não falar em vão o nome de Deus. Então, essa compreensão, esse amor profundo e respeitoso à inteligência suprema, ao Criador de todo o universo, nós temos de ter dentro de nós quando nós falamos da existência de Deus, quando nós cremos em Deus e quando nós nos dirigimos a Ele em prece, em pensamento. Quando o nosso pensamento, por elevação de pensamento, chegamos, a nossa alma se aproxima do Criador. Tem de ser um ato de profundo amor e respeito.
Não pode ser essas preces cantadas, faladas, recitadas, decoradas, que não trazem nada, não levam nenhum sentimento, não traz em si nenhum respeito. Simplesmente estamos buscando nos defender. Estamos buscando nos posicionar junto ao Criador. Mas não estamos amando a essa figura maior do Criador de todas as coisas, da inteligência suprema. Ainda estamos naquela conformação física da imagem de Deus, de que Ele tem uma forma humana. Ainda estamos ligados a essa forma. Nós precisamos nos destacar desse processo. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele tem de ser profundo e respeitoso. E quanto mais silencioso, melhor. E Jesus nos ensina isso. Quando quiser falar com Deus, recolha-se ao teu quarto e em silêncio ligue-se a Ele. Jesus nos fala isso no Evangelho. Os Espíritos não falam isso na lei da adoração. Por quê? Porque esse respeito, ele vai nos espiritualizar, vai fazer com que a nossa alma se aproxime do Criador. E nós vamos sensibilizar esta criação e este Criador. E aos poucos nós vamos compreendendo o íntimo da existência de Deus. Então isso é um processo de exercitação. Quer dizer, nos últimos 5.000 anos, 5.800 anos, nós não conseguimos ainda executar isso. Eu faço sempre essa continha aqui. Se a cada milênio nós vamos reencarnar de 4 a 5 vezes, vamos falar 5 vezes. 5.800 anos, vamos colocar 6 milênios. Nós reencarnamos 24 ou 30 vezes nesses últimos 5.800 anos. Nessas 30 reencarnações, nós ainda não conseguimos entender a existência de Deus no nosso íntimo. Talvez a gente precise de mais 20 ou 30. Né? Quem sabe, nos próximos 4 milênios, nós vamos compreender um pouco mais e respeitar um pouco mais a existência de Deus como Criador de nossas almas, buscando entender e compreender o íntimo de Deus. Estamos próximos, hein? Estamos próximos. Falta pouco, não falta? Que são mais 20, 30 encarnações? Nada. São 5, 6 mil anos. Isso passa rápido. Né? Passa rapidinho. Passa assim. Só em imaginarmos que nós, como homens sapiens, homo sapiens, temos 200 mil anos e passamos por ali. Quer dizer, nós começamos a caminhar pelo nosso livre-arbítrio, determinando as nossas existências e nos aproximando da divindade, ou de Deus, ou da existência de Deus. Nesses 200 mil anos, chegamos até aqui já. Agora mais 4, 5, 10 mil anos, não é nada. Mas nós vamos aprofundar cada vez mais o entendimento, o conhecimento que nós trazemos em nós mesmos da existência de Deus. Nós vamos chegar lá. Com certeza, porque nós seremos espíritos puros. Quanto mais encarnações para frente, nem sei. É melhor não calcular, mas seremos. Nos tornaremos espíritos puros. O maior mandamento. Em Mateus perguntaram a Jesus: qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. No fundo, Jesus repetiu o que Moisés trouxe nos 10 mandamentos. No primeiro mandamento dos 10 mandamentos.
Mas só que aqui ele conclui. Ele coloca, este é o maior e o primeiro mandamento. Então ele coloca claramente o posicionamento que devemos ter com o mandamento da lei. Qual a maior lei? Qual o maior mandamento da lei? E ele coloca, amarás a Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Voltando na lei da adoração, é um ato de amor profundo e respeitoso da inteligência suprema. Então tudo isso vai se casando. Nós temos de entender esse respeito e esse amor profundo que devemos ter a Deus. E tirar a Deus desse nosso palavreado chulo, às vezes, em que colocamos a palavra, o nome de Deus, a todo instante nas nossas vidas. Esse amor, esse respeito, exige também de nós uma compreensão que não podemos ficar verbalizando a qualquer instante, em qualquer momento, o nome de Deus por tudo e qualquer coisa que nos interessa a ter um auxílio, a ter um amparo ou uma proteção. A pergunta, aí nós vamos entrar agora numa parte que fala lei divina ou natural. Qual é a lei divina ou natural? O que as leis divinas abrangem? Elas abrangem todas as leis da natureza. Todas as leis da natureza são divinas. O interessado estuda as leis da matéria, o ser de bem, as da alma. Então existem nas leis da natureza as leis da materialidade e as leis da alma ou da espiritualidade. Então depende de nós, naquilo que nos é mais interessante. Se a gente tem interesse em se aprofundar nas leis e no conhecimento humano, do desenvolvimento das ciências, do conhecimento humano, tem as leis naturais para que a gente entenda, se aprofunda, conheça, e a ciência cada vez mais leva esse conhecimento adiante. O que era um conhecimento de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, hoje já é outro. Hoje o conhecimento humano anda a uma velocidade fantástica, através de toda a tecnologia de desenvolvimento, do conhecimento desenvolvido na parte de computação, na parte do conhecimento das ciências. Hoje tem a física quântica, a nanotecnologia, você vai desenvolver a parte do cérebro, que tem a neurociência. Então nós temos hoje todo um conhecimento da ciência baseado em leis naturais, estabelecidas universalmente. As leis naturais são universais, na materialidade da vida. Se nós vamos ver hoje que a gente... vamos acalmar, vamos vibrar por aquele que caiu. Fazer uma vibração positiva, que não tenha acontecido nada por aquilo que aconteceu. Não, gente, não vamos todos para lá, que é curiosidade. Vamos, se tiver ajuda, a gente se propõe a ajudar. Né? Vamos ver o que é que... Então, vamos... Eu até perdi o fio da meada com esse tom do rapaz, coitado. Meninas, vem. Então vamos imaginar que o estudo, as leis da matéria são leis universais. Ela existe em todas as galáxias, em todo o universo, em todas as vibrações existentes, tem as leis naturais da matéria. E o ser de bem, as da alma. Então nós temos as leis da alma também. Então nós temos de buscar entender e compreender ambos os conhecimentos das leis da matéria e o conhecimento das leis da alma, para que a gente possa se espiritualizar e progredir espiritualmente em nossas vidas.
Onde está escrita a lei de Deus? Porque nós estamos agora falando das leis naturais e das leis divinas. Aonde estão escritas as leis naturais, as leis divinas? Resposta simples: na consciência, na nossa consciência. Todos nós temos a consciência em nós. Cada um de nós tem a sua consciência. E nessa consciência que temos, estão escritas todas as leis naturais e divinas da materialidade e da existência das nossas almas. Tudo está em nós. Então, a compreensão das leis divinas é um esforço que nós temos de fazer para que a nossa consciência ative esse conhecimento das leis e a gente possa, conhecendo as leis, caminhar e progredir espiritualmente. Mas isso só será possível se nós compreendermos a nossa própria consciência, se nós buscarmos na nossa consciência essas leis. Então, em nós está a marca do obreiro, do Criador, de Deus em nós. E as suas leis estão nas nossas consciências. Então, nós podemos alcançar o entendimento das leis divinas através da conscientização das nossas vidas. O que é a conscientização da vida? É deixar de viver intuitivamente, dentro da materialidade da vida, e buscar compreender que nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio deve usar a nossa consciência para determinar os passos e os rumos da nossa vida. Se nós compreendermos isso, nós vamos compreender as leis divinas, nós vamos compreender as leis naturais. Elas estão em nós, na nossa consciência. Nós temos de saber explorar essa consciência. Foi outorgado a alguns a missão de revelá-las? Sim, certamente. E qual o mais perfeito guia e modelo? E eles colocam desde Jesus. Então, os Espíritos nos posicionam que alguns Espíritos, conhecedores maiores dessas leis, já estiveram conosco e nos outorgaram, nos trouxeram este conhecimento para que pudéssemos acelerar a nossa conscientização. Acelerar a nossa conscientização. E colocaram como modelo mais perfeito a Jesus. Eu vou caminhar um pouquinho mais, senão não... Toda a lei divina está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Porque como foi Jesus que nos deu, ele pergunta se toda a lei divina está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Resposta dos Espíritos: a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. Os seres humanos necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então aqui eles colocam que não é unicamente pela máxima do amor ao próximo que nós vamos conhecer as leis divinas. Porque fica muito aberto o espaço para que a gente comece a interpretar de tudo quanto é forma e de tudo quanto é maneira o que vem a ser esse amor ao próximo. Então nós vamos fazer interpretações próprias do que vem a ser esse mandamento do amor ao próximo. Então eles colocam que os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Isso é algo que os Espíritos estão afirmando. Está aí na pergunta 647 do Livro dos Espíritos. Então eles posicionam desta forma. 648. Que pensais a lei natural em 10 partes? É uma pergunta longa. Aí ele reduz a lei natural em 10 partes.
Essa divisão da lei divina em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. A última lei é a mais importante, porque resume todas as outras. Então veja que aí, Kardec coloca aos Espíritos a pergunta se há possibilidade da lei natural dividida em 10 partes. E ele cita essas 10 partes, nós vamos apresentar. Ele cita essas 10 leis. Essas 10 leis, essas 10 partes. Ele coloca. E ele fala que ela corresponde à de Moisés, aos 10 mandamentos de Moisés. E que é essencial. Pode seguir, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. E a última lei é a mais importante. Nós não vamos entrar nessas leis todas, porque seria impossível. Mas nós vamos citá-las. As leis morais que estão contidas no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos. São todas as leis morais. São dessas 10 leis que Kardec fala com os Espíritos e que eles falam que elas correspondem aos 10 mandamentos de Moisés. E que elas são essenciais para o comportamento que devemos ter em nossas vidas para o progresso de nossas almas, desmaterializando os nossos conceitos de existência divina e de leis divinas. Então, aqui nós falamos, a primeira lei é a lei divina ou natural. E aqui são muitos, eu não vou citar porque são muitos os pontos em que Kardec aborda cada um desses itens, né? São mais de 100 páginas, né? Mas só para citar, eu não vou entrar mais adiante nesse processo. As leis morais. Então aqui, a lei divina ou natural. Caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. São 30 páginas a respeito da lei natural. A lei da adoração, de adoração, que nós falamos há pouco, uma pequena parcela. Finalidade da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, da prece, politeísmo e sacrifícios. Ele aborda todos esses temas para que a gente possa compreender o que vem a ser a lei da adoração. Lei do trabalho, necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. Você veja onde os espíritos, por onde Kardec se colocou e os espíritos responderam aos questionamentos dele a respeito de tudo isso. Ele vai falar do trabalho. Ele está falando da lei natural e divina diante do trabalho. Ele vai falar da lei da reprodução. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Veja, são assuntos morais. São assuntos profundamente morais, de comportamento moral associado aos 10 mandamentos. Lei da conservação, instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens da terra, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Então aí ele vai abordar a lei da conservação ligada à conservação dos meios, dos bens, a necessidade dos bens, o que é necessário, o que é supérfluo, o conceito de necessário e de supérfluo, para que a gente tenha um entendimento sobre essas leis morais. A lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos distribuidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Então você veja que tem temas
que são atuais, e que estão dentro dessas leis morais. E elas estão aonde? Na nossa consciência. Mas por que temos de estudar essas leis morais e temos de buscar segui-las se elas estão em nós? Elas estão em nós em potencial, na nossa consciência, estão adormecidas. Nós não estimulamos a nossa consciência a compreender o comportamento moral que devemos ter na existência. Então, as leis morais vão facilitar o nosso dia a dia, a compreensão das atitudes que devemos ter diante de tudo isso que nós estamos falando, de cada um desses itens das leis morais. Isso está em nós. No instante que nós estudarmos, nos aprofundarmos e exercermos isso em nosso cotidiano de vida, nós vamos nos espiritualizar. Automaticamente vamos compreender melhor a existência de Deus. E vamos compreender melhor o íntimo de Deus. Isso é uma busca que devemos fazer e que devemos compreender. E que no Livro dos Espíritos, Kardec foi muito minucioso em tudo isso, e os Espíritos responderam a todos os assuntos que ele colocou. E que são atuais. Né? Se nós vamos trazer hoje, se discute o meio ambiente como se discutia naquela época na lei da destruição. Né? Se falava em lei de destruição. Lei de sociedade, necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família. Veja os assuntos que estão colocados como leis morais. Aonde nós temos de entender e compreender o comportamento que devemos ter em nossas vidas diante da sociedade. Lei do progresso, estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Então aí estão as leis do progresso. Lei de igualdade, igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Um dia depois da mulher, né? Kardec, os espíritos já estavam falando para Kardec o que era isso. Igualdade perante o túmulo. Somos todos iguais. Né? Então, quando morremos e vamos para o túmulo, é tudo igual. Ninguém se diferencia de ninguém. Então, aí nós estamos na lei da igualdade. Lei de liberdade. Liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e resumo teórico do móvel das ações humanas. Então isso aqui está no capítulo da liberdade. Coisa que discutimos hoje, o grau de liberdade que já possuímos ou o grau de liberdade que ainda não possuímos. E nas leis morais estão contidas está contida essa discussão. E por último, que ele falou que é a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direito natural, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. Então aqui a gente tem, nesse conjunto de leis, a gente tem aquilo que está em nós, em nossa consciência. Kardec propôs aos espíritos a pergunta sobre esses 10 itens. Ele falava, esses 10 itens coincidem com os 10 mandamentos, que é algo que há quase 6.000 anos atrás nós tivemos conhecimento. Jesus nos trouxe há 2.100 anos atrás isso mais espiritualizado. Os espíritos nos trouxeram há 170 anos atrás isto mais caracterizado através das leis morais, e nós estamos o quê? Batendo bumbo. Nós estamos ainda aqui batendo bumbo. Então, o que é que nos cabe? O que nos cabe fazer em relação à nossa própria vida, à nossa própria existência, que vai se refletir na existência daqueles que vivem e convivem conosco, encarnados ou desencarnados. E desta forma a gente vai conseguir harmonizar a nossa própria consciência em relação às leis divinas
e as leis naturais. Eu creio que era isso. Pronto. Então, da existência de Deus, nós chegamos junto a que nós entendemos a existência de Deus, cremos na existência de Deus, pela marca da sua criação em nós. Fomos criados por Ele. E o conhecimento das leis morais estão em nós. E das leis naturais também. Das leis naturais que regem a matéria também. O que precisamos é explorar. É buscar esse conhecimento, é exercitar esse conhecimento. Fazer com que ele se multiplique todos os dias, a cada minuto, a cada instante. Não só por atitudes, mas por pensamentos e por sentimentos. E desta forma, nós vamos nos integrar a esta criação universal, divina, e vamos nos tornar co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior, nos ajustando à criação de tudo aquilo que o Criador deseja criar no universo em que vivemos. Ok? Eu não sei se ajudou a crer alguma coisa além daquilo que nós já temos, mas pelo menos ele nos redirecionou aos 10 mandamentos e aos 10 leis morais contidas no Livro dos Espíritos, que é fundamental e essencial para o dia a dia das nossas vidas. Se somos espíritas, tem aí um roteiro para que nós nos tornemos bons espíritos, pessoas do bem, porque fora disso é muito difícil a gente caminhar. Que Jesus nos abençoe e agradeço a paciência de vocês de ficarem depois do carnaval ouvindo todas essas leis morais, enquadrando todo mundo de novo.